Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero apresentar aqui o diácono Sandro, fique em pé, Sandro, lá da igreja Jardim Catarina Novo, em São Gonçalo. Minha irmã Rose, a Rose dispensa comentário, teve aqui sábado passado, a mulherada viu ela aí, né? Pastor Paulo, olha o pastor Paulo, não, vamos aplaudir o pastor Paulo, amigo. Eu quero que a igreja fique de pé para receber o Fabinho. Fabinho, ele é especial, mais do que especial, né? Muito carinhoso. Ele é formado em teologia. Eu sempre digo o seguinte: quando você quer servir a Deus, nada impede. Só a não ser que você não queira. E com toda a dificuldade do Fabinho, ele é um servo de Deus, ele trouxe uma palavra para nós. Eu quero orar por ele. Tem sua mão para cá, querido Deus. Tu conhece, ó Deus amado, o coração do Fabinho. Tu sabe, ó Deus amado, o quanto ele precisa da tua ajuda agora. Que ele seja usado e ousado em tuas mãos. Tudo que ele vai falar, tudo que ele vai trazer para nós, ó Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Pai amado, eu sou grato ao Senhor pela vinda dele neste lugar. E como sacerdote, como pastor e amigo, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, igreja. Amém. É um prazer compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Nesses 39 anos da Igreja de Nova Vida aqui em Coelho da Rocha, eu agradeço a oportunidade ao pastor Levi. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos 6 a 14. O nosso texto base vai ser os versículos 6 e 7 dessa epístola. São versículos bem conhecidos, né? Paulo escreveu essa epístola a Timóteo no período do seu segundo aprisionamento, quando ele foi preso pela segunda vez. Ele escreveu a epístola de 2 Timóteo. O versículo 6 e 7 dizem assim: Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor nosso Deus, age com teu poder e com a tua misericórdia, para que possamos aprender de ti tudo aquilo que tu quer nos ensinar nessa manhã, que o teu nome assim seja glorificado. Amém e amém. Podeis assentar.
a igreja tem sido mantida em custódia pela sociedade. Esse mundo é um mundo hostil à fé cristã. E nós temos que compreender que a verdade incomoda. Esses dois versos bem conhecidos trata da necessidade de reavivamento. Mas o apóstolo orienta que Timóteo reavive um dom. Não que ele vá receber, mas que há do verbo haver um dom que existe nele. Então, Deus deu para Timóteo esse dom e que precisava ser reavivado. Era uma palavra de estímulo para que ele pudesse manter sempre aceso a chama desse dom. Não que ele tivesse perdido em algum momento, mas precisava acender de novo. Isso acontecia com ele, e esse aviso é um aviso importante para nós. Por quê? Porque, como a sociedade não quer ser incomodada pela verdade, o que a sociedade faz? Nos acorrenta. Mas com que corrente? Eu vim para cá andando e você também. Bem, cadê a corrente? Pois é. Com a corrente do preconceito. Na nossa sociedade é muito comum a gente ouvir essa palavra que uma pessoa não pode ser preconceituosa. Você não pode ter preconceito com nada. Acontece que essas correntes do preconceito nos prendem, porque o preconceito é uma artimanha para destruir princípios. E a admoestação é conselho. Um conselho que Paulo deu para Timóteo, e isso implica na análise de fatores importantes com respeito à vida cristã, a saber, o dom do Espírito que Deus entregou a Timóteo e o testemunho de nosso Senhor e sofrimento a favor do Evangelho. Nós estamos começando a tratar sobre o dom, e esse dom que Deus deu a Timóteo, ele precisava manter sempre aceso, e ele recebeu esse dom pela imposição de mãos. Esse dom nos capacita com uma tríade importante. Uma tríade que envolve poder, amor e moderação. Não que um líder cristão tenha que ter uma personalidade forte. Mas então, do que se trata esse poder? Se trata da capacidade. A capacidade em ter força de caráter. Também é necessário o amor, que é um espírito inerente ao povo cristão, o
povo cristão ele é identificado pelo amor. Então você tem que ter força de caráter, tem que ter amor, mas tem que ter moderação, tem que ter equilíbrio. Agora, o verso 8, do verso 8 ao verso 12, nós vemos mais coisas importantes também. Porque um outro aspecto do dom de viver o Evangelho, além de manter a chama desse dom acesa, que nós temos que manter, o outro aspecto fala do testemunho de nosso Senhor e sofrimento a favor do Evangelho. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Ou seja, aqui no Brasil, a igreja cristã está muito acostumada com o triunfalismo, porque agora é só vitória, é só vitória. Essa conversa é bem conhecida. Mas nós somos chamados a participar dos sofrimentos a favor do Evangelho. E uma vez que a igreja brasileira é conduzida pela teologia popular, que agora é só vitória, sofrimento de evangélico não bate bem no ouvido. Nós temos que ter um crescimento espiritual mais apurado. Então nós temos que sofrer pelo Evangelho nos graus de sofrimento que forem necessários. É muito comum também, outra palavra da teologia popular, dizendo que se você está sofrendo é porque você tem falta de fé. Mas não é assim. Não é assim. Então, que lições a igreja brasileira pode tirar para os nossos dias? Nós precisamos entender que ter fé em Deus não anula tristeza, não anula sofrimento. E nós estamos tratando aqui do aspecto pessoal. Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda prisão em Roma. E vamos combinar uma coisa? Ser preso não é uma situação muito desejável. Nós aprendemos que é importante fazer o que é bom e o que é certo. Mas, quando você para pensar que o seu sofrimento é porque você está fazendo aquilo que é bom ou aquilo que é certo, você começa a repensar essa ideia aqui. Peraí, se eu estou fazendo o que é bom e o que é certo, por que eu estou sofrendo? Opa. Aí você é preso, mas preso por causa do Evangelho. Paulo escreveu esta epístola preso por causa do Evangelho. Será que nós temos maturidade espiritual para ser presos pelo Evangelho? Mas aqui no Brasil, apesar de nenhum de nós partilharmos de maneira concreta da experiência do apóstolo Paulo, que estava preso,
nós estamos presos pelas correntes do preconceito. Por quê? Porque o povo cristão, ele tem muitos princípios. O princípio de falar a verdade, o princípio de trabalhar, o princípio de não roubar, o princípio de preservar a castidade, muitos princípios. Acontece que, se você sustentar os seus princípios, nós vamos ser presos pela corrente do preconceito. Mas você é quadrado. Que isso, rapaz? Todo mundo faz isso, só você que não faz. Ué, presos. Nós temos que ter fé para lidar com o fato de sermos prisioneiros de Cristo, como Paulo se declara aos Efésios. Para os nossos dias, nós temos que repensar essa questão de que fé seria um passo hoje. Não, agora eu tenho um passo hoje, está tudo bem comigo. Não é bem assim. Então nós temos que viver esse dom que é o Evangelho, e nós temos que ter para viver eternamente. E aí nós vamos caminhar mais profundo ainda. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nós temos que ter para viver eternamente, e a presença de nosso Senhor transforma o mundo. Por quê? Porque a morte foi destruída. Mas espera aí, eu sou um cristão, vocês também, e todo mundo sabe que todo mundo vai morrer. Então, que morte foi destruída se todo mundo vai morrer? A presença de Jesus transforma o mundo. Mas a sociedade tem um conceito sobre a morte, a igreja tem outro. Por que que a morte foi destruída? Porque pelo poder e pela presença de Jesus, Ele destruiu a morte, destruindo o conceito de morte. Mas cristãos morrem, sim, cristãos morrem, mas o poder da morte não tem efeito sobre nós. Por quê? Porque a morte é um transporte. O cristão sabe que quando ele morre, ele vai para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, não tem mais efeito. A morte não tem mais efeito. A sociedade tem medo da morte. A morte morreu, acabou. É assim que o mundo pensa. Morreu, acabou, papai, tem que viver
depois acaba e quando acaba, acaba. Ué? Jesus, ele destruiu o poder da morte? Destruiu. Mas ele também ilumina a nossa vida, porque a própria vida estava obscurecida, até que se revelasse o Evangelho. Então, nós fomos salvos por Jesus. Ele nos libertou do poder da morte. Ele ilumina a nossa vida, porque agora nós sabemos que o sentido da vida é adorar a Deus. Nós não vivemos uma vida mais vazia. E ele trouxe a imortalidade, que é incorruptibilidade. E ele trouxe isso como as boas novas, porque evangelho significa boas novas. Mas essas boas novas fazem algo. O que essas boas novas fazem? Nos trazem a revelação de Deus. Então, o Evangelho é a revelação total de Deus. É isso o que a igreja sabe e que o mundo não sabe, porque o mundo não tem fé em Deus. Agora, para vivermos eternamente é preciso crer até aquele dia, como Paulo ensina. E crer até aquele dia, como Paulo ensina, exige perseverança. Nós temos que perseverar durante toda a nossa vida para vivermos o Evangelho. E aqui nós percebemos algo importante. E que algo importante é esse? A gente vai ver o verso 13 e o verso 14. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos que manter fé e amor para conservar o bom depósito. Esse bom depósito nós podemos compreender da seguinte maneira: a fé. Acontece que há escolas teológicas que dizem que esse depósito, para uma melhor compreensão, possa ser comparado aos talentos. Quando Jesus contou a parábola dos talentos e deu 2 para um, 3 para o outro, deu 1 para o outro, e cada um pegou aquele talento e administrou aquele talento com liberdade. Outra maneira de compreender o depósito é pensar no depósito como o próprio Evangelho. Então, nós temos que guardar o bom depósito, e para fazer isso, é importante a preservação do modelo de ensino cristão. E para podermos preservar o nosso ensino, nós temos que lembrar da fé e do amor.
e o amor são as virtudes que vão nos ser úteis para essa guarda. Mas a fé e o amor, elas têm que vir do próprio Jesus Cristo. Por que o nosso guardar o ensino é importante? Para que possamos manter a ortodoxia, a doutrina correta, que gera a ortopraxia, a prática correta. Então, nós precisamos guardar este depósito que, se por um lado Deus guarda, o versículo 12 nos ensina que Deus guarda, e o versículo 14 nos ensina que Timóteo guarda. Mas quem guarda? Por um lado, Deus o guarda. Por outro, Timóteo guarda. Mas Timóteo é capaz de fazer isso sozinho? Não. Como é que ele vai fazer isso com a própria força dele? Como que eu vou fazer isso com a minha força? Eu preciso de ajuda. E quem vai me ajudar? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E é assim que o depósito da nossa fé é guardado para aquele dia. Por que bem? Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, que possamos aprender com o encorajamento de Paulo a Timóteo. E apesar da realidade hostil de perseguição, sofrimento e lutas, nós possamos viver o Evangelho para a glória de nosso Deus, servindo e o adorando como Ele ordenou, e anunciando o Evangelho da salvação com fidelidade, levando este Evangelho para fora dos portões, como a igreja de Coelho da Rocha faz, debaixo da liderança do pastor Levi, e que sejamos fiéis, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que levar a luz que é Jesus para esse mundo escuro. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Obrigado, Fabinho. Chamar aqui o pastor Paulo e Marlosa. Estou até emocionado, viu? Poxa. Nem tudo acontece como a gente quer, né? Eu, aos meus 19 anos, eu fiquei grávida e eu tive pré-eclâmpsia. Eu fui a 91 quilos e minha pressão muito alta, e o médico falou para mim: olha, você vai ter que vir fazer o pré-natal toda semana, porque eu tenho que controlar a sua pressão. E era toda sexta-feira. E numa sexta-feira ele chegou para mim e falou: liga para o teu marido, porque você não vai voltar para casa. Eu tenho que te operar para tentar salvar a tua vida, porque o neném não vai resistir.
E eu liguei para o meu marido do hospital mesmo, ele foi direto do trabalho para lá, e eu tive que fazer uma cirurgia com emergência. O Fábio nasceu com 1,9 kg, ficou na incubadora, eu tirava leite com a bombinha e mandava para ele, ele ficou 11 dias na incubadora, perdendo peso, foi até 1,400. Contratamos um pediatra particular para fazer o acompanhamento, e quando ele voltou ao 1,9 kg, que foi o que ele tinha nascido, o médico liberou com muitas restrições. E hoje, Fábio, é esse homem que você está vendo aqui. Uma pessoa muito temente a Deus, um filho muito carinhoso, um filho que nos orgulha, um filho que não dorme sem dizer: mãe, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, boa noite, pai, boa noite. Eu tenho outro filho casado e que também é um homem temente a Deus, mas quem está com a gente, nos acompanhando, é o Fábio. E Fábio verdadeiramente é um milagre de Deus. E Deus, ele usa quem ele quer e como ele quer e da forma que ele quer. Então não pense que ser cristão é estarmos imunes às dificuldades da vida. Ser cristão é ter estabilidade espiritual. Não é. Não é ter estabilidade espiritual e nem estar imune. Os problemas existem, mas a única diferença é que passamos pela essa turbulência com Deus no barco. De certo que às vezes questionamos, de certo que às vezes choramos, e de certo que às vezes perguntamos: por quê? Por quê? Mas a resposta só vai vir naquele dia. Eu costumo dizer que quando chegar no céu, o Fábio vai estar lá como um anjo e dizendo assim: vocês me deram muito trabalho, hein? Você e meu pai. A mãe já falou praticamente tudo. Eu estou emocionado realmente. Agradeço muito o pastor Levi e a irmã Jandira por esse convite. Eu estou aqui com uma alegria muito grande no meu coração. A luta de Fábio, eu costumo dizer que Fábio é diferenciado. E se você der um abraço no Fábio hoje, talvez você vai entender o que eu estou falando. Ele é um homem diferenciado, ele é um ser humano diferenciado. E ainda no primeiro grau, eu acho que na 8ª série, não me lembro agora com precisão, na 6ª série, ele falou para mim: meu pai, eu quero parar de estudar. Ele não falou para mim por quê, e nem eu questionei. Tudo bem, meu filho, pode parar. Ele parou de estudar. Eu nunca vi isso. 6ª série. Quantos anos o Fábio tinha? Devia ter uns 12 anos, Fábio? 11, 12 talvez, por aí, né? Ele se despediu da turma, agradeceu a turma e a professora e parou de estudar. Tudo bem. Depois, muitos anos depois, ele me falou que ele parou por bullying, né? Porque chegou um momento que não dava mais para aguentar as brincadeiras maliciosas dos colegas, mas mesmo assim ele agradeceu a todos. É de um caráter, de uma personalidade, é uma coisa que você não imagina. Você não imagina. É uma coisa diferente. Um dado momento ele ouviu uma pregação do bispo Rubem, e ele falou: pai, eu quero voltar a estudar. Eu disse: tudo bem, meu filho. E ele voltou a estudar. Ele terminou o primeiro grau, terminou o segundo grau. Lá em casa, minha esposa é advogada, eu sou advogado, meu filho caçula é advogado também, e a minha nora é advogada também. Então ele falou: pai, o Fábio falou para mim: pai, todo mundo aqui em casa é bacharel, só eu que não sou. Eu quero ser bacharel também. Eu disse: eu quero estudar teologia. Ele fez a prova de acesso e passou para a faculdade de teologia. Ele se formou, meus irmãos.
estudou 4 anos na faculdade, se formou, ele é bacharel em teologia, e me alegra muito, você não imagina, porque a pregação dele é uma pregação de uma profundidade tremenda. Talvez às vezes a gente tem até dificuldade de compreender. Hoje tem 2 palavras pulando aqui na minha cabeça: ortodoxia e ortopraxia. Meu Deus, quase que eu quebro a língua para falar isso. Que remédio é esse? Isso é para dor de barriga, é para dor de cabeça? O que é isso? Não é? Então, aí quer dizer, isso alegra o meu coração. O que é ortodoxia? Mas ele falou, ele foi gentil, ele me ensinou, né? Então, ortodoxia é o ensino legítimo, é o ensino puro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E ortopraxia é a prática deste ensino, é a tua conduta como crente de acordo com o ensino da Palavra de Deus. Então, quando ele usa essas palavras assim, eu fico... Ele tem um canal no YouTube, Diácono Santo, faz favor, fica de pé aí. Tira o paletó um pouquinho, você não estava na camisa amarela não, mas agora é só para o povo lembrar. Ele usa uma camisa amarela. Ele é que introduz o Fábio, né? Ele tem um canal, eu vou passar para o pastor Levi, se você quiser acompanhar, todo domingo ele grava um programa no canal. Então teve uma hora que ele estava falando, e eu sou o cameraman, eu fico filmando, né? Aí teve uma hora que ele falou umas coisas, eu não me lembro mais direito do contexto, mas eu falei assim, agora ele deu um nó dele mesmo. Aí ele saiu com países lusofônicos. Eu não sei se você sabe o que é isso. Ele estava falando países lusofônicos. São os países que falam a língua portuguesa. Então, ele tem essas tiragens assim. Será? Gente, fique de pé, gente. Presente para a gente essa manhã. Presente maravilhoso. Fabinho é uma pessoa muito amável, né? O que o pastor Paulo falou é verdade. Cada abraço que ele dá na gente, né? É um abraço diferenciado. Como eu gosto de receber o abraço dele. Lá em Jardim Catarina Novo, quando vai lá na nossa reunião de pastores, né? É uma pessoa muito, muito carinhosa. Se você depois quiser receber esse abraço, fique à vontade, tá bom? Mas, como ele falou aqui, com moderação. Né, Fabinho? Estende sua mão para cá, querido Deus, Pai Celestial. Que presente é Deus amado nesta manhã. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada, pelo teu servo, Diácono Fabinho, porque certamente falou aos nossos corações. Muito obrigado, Deus. Continue a abençoar a vida dele, a vida da irmã Rose, pastor Paulo, Diácono Sandro, que aqui está. Concedendo a Deus amado, ao Fabinho, esse crescimento que ele já está tendo contigo. Na graça, ó Deus amado, com a presença do teu Santo Espírito na vida dele. E onde quer que ele for estiver, Deus, esteja a tua presença, livrando ele de todo mal. Nós somos presenteados nessa manhã. Mas agora eu te peço também, leva-nos em paz aos nossos lares. Conduza-nos, ó Deus, com a tua paz, proteção, segurança, nos concedendo uma tarde tranquila, dando um descanso reparador, e mais que logo mais, todos nós estejamos aqui novamente para cultuarmos o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu peço isso, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém? Bom dia, bom almoço, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. E não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom.